Salut mes amis, moi je suis David Makongo. Aujourd'hui nous allons parler concernant leçon numéro 3. Comment indiquer ou demander l'heure. Alors, prêtez attention s'il vous plaît. Como estava a dizer, hoje vamos falar concernente como perguntar ou indicar a hora. Então, a vossa atenção por favor. Leçon numéro 3, lição número 3, samedi 17 de avril 2021, sábado 17 de abril 2021. Sujet ou assunto ou sumário, indiquer l'heure, indicar hora. Bem, comment nous disons lorsque nous voulons demander l'heure? Como perguntamos quando queremos saber a hora? A question se segue. Quelle heure est-il? Ça c'est une autre manière. Ça c'est une manière. Et existe aussi une autre manière. Quer dizer que esta é uma outra maneira de perguntar, existe também a outra. Ou a segunda forma. Primeira forma, quelle heure est-il? Tradução, que horas são? Ou que hora é? A outra pergunta, il est quelle heure? A tradução é a mesma, que horas são ou que hora é? Agora vamos prestar atenção à resposta. Prêtons attention à la réponse. Comment nous disons lorsque é minuit? Como dissemos quando é 0 hora, é 1 hora, 1 hora e 15, etc, etc. Dissemos o seguinte em francês. 0 horas em francês falamos de minuit. Lembra-se, nós perguntamos quelle heure est-il? Queremos saber que horas são. A resposta, il est ou ça fait, quer dizer, são ou é 0 horas, minuit. 1 hora, neste caso de manhã, 1 heure, pile du matin. Quando se trata do período de tarde, é logicamente que alguma coisa vai mudar. Então, dissemos, il est 1 heure du soir. Como dissemos, quando são, ou quando é 1 hora e 15 minutos, em francês, dissemos o seguinte, il est ou ça fait 1 heure et quart du matin. É 1 hora e 15 de manhã, caso for de manhã. E se for tarde, não vai fugir muito. Só vai trocar o matin, que é de manhã, e soir, que é tarde. Então, vamos falar 1 hora e 15 minutos de tarde, que é 13 horas. Então vai ser il est, ou ça fait, 1 heure et quart du soir. Como falamos, 2 horas e 30 minutos quando se trata no período de manhã. Em francês dissemos o seguinte, il est ou ça fait 2 heures et demie, ou bien, ou seja, il est 2 heures et 30 minutes. Como falamos quando são 3 horas e 45 minutos ou menos 15 para as 3, para as 4, perdão. Dissemos o seguinte em francês. Il est ou ça fait 4 heures moins quart. Quer dizer, faltam 15 minutos para 4 horas. Como dissemos, quando queremos indicar 4 horas e ponto, como se diz em francês, il est 4 heures pile du matin. Quando se trata 4 horas de manhã, mas se for 4 horas de tarde, que são 16 horas, falamos a mesma coisa quase, só vamos mudar o soir. Il est 4 heures pile du soir. Vamos continuar. Como pronunciamos ou como falamos quando são 6 horas e 20 minutos em francês? Dissemos o seguinte, il est 6 heures 20 du matin. Se for de manhã, 6 horas e 20 de manhã. E se for 6 horas e 20 de tarde, que são 18 horas e 20,
dissemos, il est 6h20 du soir. Como falamos 12 horas e ponto? Midi. Ou bien, ou 12h pile, se bem que não escrevi. E 3 horas e 50, ou menos 10 para as 14 horas. Como falamos? Il est, ou ça fait 2h moins 10. Ok? C'est de manhã. Il est 2h. Perdão? Estamos a falar, são 3 horas e 50. Seria 1h du soir. Ou bien 2h moins, como já estava a dizer, 10 du soir. Isso quer dizer que menos 10 para as 2 horas de tarde, caso for de tarde. E se queremos pronunciar 3 horas e 50, então seria 3h50. Agora, o que nós vamos falar na parte B? Vamos falar por demander ou por donner un horaire. O que quer dizer quando queremos saber ou perguntar de um horário. Qual é a questão normal que a gente faz? Esta aqui. C'est à quelle heure que... E tem também o que apóstrofe. Por que esse pronome que e que apóstrofe? Porque o que apóstrofe, não é? Nós utilizamos ou usamos quando a letra seguinte é uma vogal. Como o primeiro pronome que leva o E é uma vogal, e vamos encontrar outros pronomes pessoais também que iniciam com uma vogal, então aí já vamos colocar o que apóstrofe. Então vamos repetir a questão. C'est à quelle heure que tu, quando alguém na intimidade, lembra-se da aula passada, ou c'est à quelle heure que vous, quando alguém superior, hierárquico, c'est à quelle heure que tu manges. Quer dizer, a que horas você come ou começa a comer. Agora, se for já, não é, uma frase que começa com uma vogal, o pronome começa com uma vogal, será c'est à quelle heure qu'elle voyage. Já estamos a utilizar o que com apóstrofe, porque o seguinte começa com uma vogal. Repetindo, c'est à quelle heure qu'elle voyage. Quer dizer, a que horas ela viaja. Ou ainda podemos fazer a questão, c'est à quelle heure qu'il commence a travailler. A que horas ele, pronome pessoal no singular, masculino, c'est à quelle heure qu'il commence a travailler. A que horas ele começa a trabalhar. Perdão. A resposta dessas questões, c'est à 10 heures. Isso já depende da hora que a pessoa começa, claro. Pode variar, pode ser 12 horas, 13 horas, etc. C'est à 10 heures. Isso quer dizer que ele ou ela começa a trabalhar às 10 horas. Outra frase. L'avion part à 8 heures du matin ou bien à 8 heures du soir. Quer dizer que o avião decola ou parte às 8 horas de manhã ou às 8 horas de tarde. Alors mes amis, les voici les leçons numéro 3. Nous avons parlé concernant l'air. Je vous invite pour réviser les matières afin que vous puissiez comprendre exactement. Merci beaucoup pour être avec moi, pour m'accompagner. Alors, je vous invite à la prochaine occasion. Nous allons parler concernant une autre chose. Alors, je vous invite que vous soyez présents. Merci, au revoir, à bientôt.